Hoje falaremos sobre matrizes culturais do Brasil. Antes disso, nós precisamos saber a definição de raça e etnia. A diferença entre raça e etnia é que etnia ela determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais. Já a raça seria definida por critérios físicos ou biológicos para diferenciar os indivíduos. Então, nesse sentido, a raça se referiria às características físicas de uma pessoa, como a estrutura óssea, a cor da pele, do cabelo ou dos olhos. Enquanto isso, a etnia, ela refere-se a fatores sociais e culturais, como tradições, costumes, linguagens, como religião. Então, hoje em dia, o termo raça é pouco definido, porque sabe-se que a raça humana é uma só. Então, esse termo raça é usado ainda, né? Mas não é muito o correto se dizer. Bom, a formação da população brasileira, ela é o resultado de uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo, né? Teve lá o princípio, né, com os índios, os portugueses, africanos, os árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros que ajudaram a formar a nossa população. Então, porém, dentre todos esses povos, pode-se destacar 3 nações que foram aí fundamentais na origem do povo brasileiro, que são os indígenas, os portugueses e os africanos. Durante vários anos, os costumes, as línguas, crenças e formas diferentes de viver desses 3 povos foram se misturando e formando a base da nossa cultura. Então, porém, o português falado no Brasil é bem diferente do idioma falado em Portugal. E essa diferença se deve à influência de outras línguas, as línguas indígenas, por exemplo. O nosso vocabulário está cheio de palavras de origem tupi, como jacaré, arara, tatu, ipê, jacarandá, pamonha, mandioca, cajuzeiro, e que são algumas delas, né? Paraibuna é um nome indígena, e assim vai. Então, além da língua, os portugueses também trouxeram instrumentos feitos de ferros, como os machados, espadas, facões, armas de fogo, e entre outros, que não eram conhecidos pelos nossos índios, né? Então, com a chegada dos negros trazidos pelos portugueses, o Brasil incorporou mais características em sua cultura, né? Por exemplo, para a religião, os negros trouxeram aí a crença nos espíritos, né? O candomblé. Na música brasileira são utilizados vários instrumentos de origem africana. Os povos africanos também influenciaram na nossa língua portuguesa, com sotaques e palavras como senzala, moleque, macaco e quindim. Muitos brasileiros de origem negra também contribuíram para a formação da nossa cultura, como é o caso do escritor Machado de Assis. E essa mistura, né, de povos que forma a população brasileira é denominada de miscigenação ou mestiçagem, né? Porém, esse processo de miscigenação não ocorreu de uma forma equilibrada em todas as partes do Brasil. No Nordeste, por exemplo, havia um maior número de escravos por causa dos engenhos e canaviais. Então, a relação entre negros e brancos foi maior que em outras partes do país. Já em São Paulo, a mistura entre raças foi mais intensa entre brancos e índios, pois havia poucos negros na região a princípio. Então, com uma formação tão diversificada, a cultura brasileira ela é bastante rica e ampla. Somos, na verdade, uma combinação de artes, religiões, culturas, costumes e de modos de vida e de comunicação bastante diversificados.
Então, essa diversidade cultural, ao mesmo tempo que enriquece nossa cultura, traz aí consigo um grande problema, a discriminação. Parte da população brasileira sofre com o preconceito desencadeado apenas pela cor da pele ou por sua classe social. Como o Brasil é um país formado por muitas culturas, algumas pessoas classificam seus costumes superiores às das outras pessoas. E a partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes, vindos principalmente da Europa. Além dos índios, africanos e portugueses que formavam a população brasileira, outros estrangeiros passaram a compor a nossa sociedade, como os alemães, os italianos, os libaneses, os japoneses, poloneses, entre outros, né? Todos trouxeram com eles as suas culturas para o Brasil. Então, a cultura brasileira, portanto, tem características de outras vindas de diversas partes do mundo. São diferentes povos formando uma grande nação. Então, as áreas do sul e do sudeste brasileiro são as que mais receberam imigrantes. No sul, chegaram alemães e poloneses, e no interior de São Paulo destacou-se muito com os italianos e os japoneses. A cultura africana, por exemplo, está muito presente na cidade de Salvador, na Bahia. A cidade tem uma das maiores populações de origem africana do mundo. As características da cultura africana, ela pode ser vista na dança, na culinária e na religião. Já a cidade de São Paulo, ela é formada por pessoas de várias origens. Na cidade paulista, nós podemos encontrar um número maior de culturas, e dentre esses povos, dois merecem destaques em São Paulo, que são os italianos e os japoneses. E é em São Paulo que se concentra o maior número de italianos e de seus descendentes, principalmente nos bairros do Brás, do Bexiga e da Moca. A colônia japonesa se concentra principalmente no bairro da Liberdade. Então, a chegada aí de tantos povos ao Brasil, trazendo inúmeras riquezas culturais, formaram o povo brasileiro. Então, na comida, na dança, na música, na literatura, na arquitetura e nas festas e tradições populares, podemos perceber a presença das culturas estrangeiras incorporadas à brasileira. Então, e é em um país como o nosso, com uma grande população e um vasto território, que a cultura tende a ser rica e ampla. Podemos nos considerar uma nação privilegiada culturalmente. Bom, agora nós vamos ver aqui uma tabela que mostra a composição da população brasileira. Então, tem aí uma grande maioria, né, uma porcentagem maior de população branca, população preta com 7%, a amarela com 1%, a parda aí com 43%, já quase ultrapassando a população branca, né? E uma mínima aí de indígena, e sem declaração aí bem mínima, ok?